Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, nossa 55ª edição, 55 programas semanais. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Nosso 55º programa, Claudomiro, querido, Joyce, Vivi, Vivian. Boa noite para vocês que sempre nos acompanham. Obrigado. Adorou o look, Joyce, obrigado. Grande professor Frederico, fizemos a live com ele a semana passada, tudo bem? Uma honra, Scavone, querido, do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre crimes que quase ninguém conhece. Fábio, Cléo, Rosana do IMAP. Grande professor Frederico, foi ótima a nossa live, hein? Adorei. Obrigado aí pelo carinho de sempre. Obrigado. Gabriela Pérgamo, Gabriel Morello, Rogério. Que bom. Leonardo Castro, professor JI, Fernanda Morello, boa noite. Hoje a gente vai falar dos crimes quase impossíveis. Renato, grande Renato, saudades de você. Vamos lá, professor Leonardo já pediu para participar, já vou aceitá-lo. Uma honra ter todos vocês aqui, grande. Joe Barbosa, querido, saudades também. Grande professor, tudo bem, bom? Léo? Boa noite, tudo jóia? Tudo ótimo, me ouve bem? Tô jóia, tô tranquilo. Você consegue me ouvir bacana? Consigo. Ó, minha prima lá diretamente da Bahia, tá aí, acabou de entrar, doutora Tais. É isso aí, tudo bem com você, Léo? Tudo tranquilo, por aí. Como é que tá a correria? Tudo bem. Corrido, cheguei em cima da hora para a live, estou todo esbaforido aqui, mas cheguei a tempo, isso que é importante. Chegou. Não, também parei agora, parei nesse segundo só para correr aqui. Já te agradeço, que eu sei que está corrido aí, está na pauleira. Mas é uma honra para a gente te receber aí na nossa live semanal, programa Direito em Pauta. São 55 programas e hoje a gente vai falar de um tema pitoresco, né? Os crimes que quase ninguém conhece. Léo, eu queria, antes de te passar a palavra, falar rapidamente aí. A gente tentou reduzir ao máximo o seu currículo para caber aqui, senão não caberia. Você é um especialista, professor de Direito Penal e de Prática Penal em cursos de graduação, pós-graduação e preparatórios para concursos públicos e exame de ordem. Escritor com mais de 20 obras publicadas pelas editoras Saraiva e outras. Alguns desses livros estão entre os mais vendidos do país, com milhares de cópias. Parabéns. Funcionário público concursado e obteve aprovação dentro das vagas em mais de um concurso. Analista judiciário, delegado de polícia e advogou pela Defensoria Pública. Além disso tudo, é um dos idealizadores de um grupo de elite de professores, um grupo do WhatsApp, que eu tenho a honra de participar, e aí ligado 24 horas por dia. Será uma honra tê-lo no nosso programa. Queria te passar a palavra aí para as suas considerações iniciais, Léo. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. O Borelli está por aqui, mandar um alô para o Borelli. O Marcelo entrou. Na verdade, é só uma correção. O Marcelo foi quem idealizou o grupo, viu? Foi ele o criador. Legal. Isso, eu acabei sendo eleito assim como para fazer os convites, né? E até quem deu a sugestão que eu fizesse convites foi o Fred. Você conversou com ele agora, semana passada, né? Com o Frederico. Legal. E o Marcelo também vai me dar a honra de fazer uma live comigo, já está convidado. O Marcelo é show de bola, tá com o livro dele cancelado agora. A gente vai falar sobre o livro. Eu tenho tanto livro publicado graças ao Marcelo. Ele é coordenador de 99% dos livros que eu escrevi, então foi graças a ele, graças aos convites dele, que eu escrevi tantos livros. E ele vai me dar essa honra também de fazer uma live para a gente falar exatamente do livro. A gente faz essa live em julho. O Borelli é um cara bom para você entrevistar, viu? Ele acho que tá por aí ainda. Ele deu um alô, acho que ele foi embora, não sei. Mas o Borelli é excelente, tá no grupo também. Um baita de um professor, juiz federal, um cara excelente. Bom pra você trazer para bater um papo aqui qualquer dia desse também. Bora lá. Cara, assim, eu queria te convidar há muito tempo. E aí eu ficava pensando, por que o Léo vai falar? O cara fala de tanta coisa. Aí eu estava fuçando o seu Instagram e vi lá que você fez uma publicação falando de crimes que quase ninguém conhece. Falei, cara, é esse o tema. Esse tema é interessante. E aí queria falar disso. Mas antes de entrar no tema
diretamente, queria que você falasse um pouco da questão penal no Brasil, da coisa da legislação. A gente tem muita alteração de legislação. Vamos falar um pouco disso para depois a gente entrar nos exemplos práticos. Sim. Então, a ideia do post, na verdade, o meu Instagram hoje já tem mais meme do que qualquer outra coisa. Mas quando eu fazia alguma publicação séria ainda, alguma coisa direcionada mais ao direito, eu adicionei aquele post logo em seguida a uma aula do GRAM, em que eu falei exatamente a respeito desse assunto, falei a respeito desses crimes que muitos não conhecem, até daqui a pouco a gente vai ver aqui alguns exemplos, e crimes que muitas pessoas não conhecem, e gerou uma discussão bacana, porque o tema é muito mais amplo, né? Lógico, tem a questão da curiosidade, né? Por exemplo, lá a gente vai até comentar daqui a pouco a comercialização de motosserra, comercialização irregular de motosserra. Poxa, mas como isso é crime? E além dessa questão da curiosidade, né, dessas condutas típicas que muitos não conhecem, né, não sabem que são típicas, a discussão é muito mais ampla, né? A discussão é muito mais ampla e envolve um debate que é ponto comum entre os professores de direito penal, que é o desrespeito à fragmentariedade. Porque o que ocorre? Você tem no direito penal as medidas mais rigorosas, né? As contraprestações mais rigorosas na hipótese de alguma violação. Você tem possibilidade de mandar o cara para cadeia, no final das contas, né? Cercear ali, privar a pessoa da liberdade. Então, você tem ali um direito penal que tem de mais grave. E aí vem a fragmentariedade com o objetivo, com barreira, para evitar que o direito penal seja usado aí de forma vulgar, né? Tem que esperar, tem que pegar e tentar resolver o problema em outras esferas, tenta na esfera civil, dá para resolver com indenização, dá para resolver com multa lá no direito administrativo? Não, não dá, não é suficiente. Bom, então vamos ver com o direito penal, né, que é a última raça aqui, a última solução, vamos ver com o direito penal. E o que a gente tem no Brasil é, na verdade, a inversão disso, né? Se usa o direito penal como começo. E aí você tem a criminalização, às vezes, de condutas, né, sem pé nem cabeça. Mas tem uma banalização, você acha, da caracterização do que é crime? A gente banaliza demais isso não dá a importância que deveria dar. E isso, até emendando uma pergunta, isso tem a ver com a impunidade também? De tanto que a gente banaliza, ou não tem sentido? Você acha que tem vínculo do que a gente banaliza a questão da criminalização com a impunidade ou passa por outro caminho? Nada a ver. Não, sim, tem vínculo direto. Até porque, geralmente, essas atualizações legislativas, essas alterações promovidas pelo legislador, elas se dão em resposta a crimes de grande repercussão. Então, já se tem, né, essa cultura da impunidade, né, até aos olhos da população, chegar em qualquer pessoa e perguntar, e aí, como é que é no Brasil? Né? É punido, não é? E até a população tem uma ideia até exagerada, muitas vezes, dessa questão da impunidade. E você tem lá na Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90, você tem muito claro isso, essa resposta do legislador, né, à impunidade, só que é interessante porque muitas vezes, muitas não, a maioria das vezes, isso se dá em relação a casos concretos. Então, você pega, por exemplo, na 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, o próprio nascimento da lei, o próprio surgimento dela se deu por conta de um crime específico, que foi a extorsão mediante sequestro do empresário Abílio Diniz, lá em 89. Então, a lei já começou assim, ela já surgiu assim. E desde então, as alterações elas têm sido feitas, na maioria das vezes, com base em crimes de grande repercussão. Pega, por exemplo, o caso da pílula de farinha, em 98, né, que podia ter se resolvido por um outro meio, né, aumenta a fiscalização, enfim, tem tantas outras formas, não coloca no rol dos crimes hediondos. Então, se tem hoje, a população acaba por exigir isso do legislador, e o legislador ele usa isso como meio ali até de propaganda, até divulgação do trabalho dele. Fala, olha, vou aqui, né, aconteceu um crime X, joga lá no rol dos crimes hediondos. E aí vem, né, às vezes vem até com absurdos, vem com regras que acabam posteriormente sendo declaradas inconstitucionais, né, por serem absurdas, mas que aos olhos da população, né, são ideias que agradam. Tá. Você acha que a gente tem uma alteração excessiva, além de ter essa banalização, a gente tem uma alteração excessiva, ou pelo menos proposituras de alteração excessiva da legislação na esfera penal? Tem. Não que não se possa alterar a lei penal, não que seja errado alterar a lei penal. A gente
necessita assim, de algumas modificações. Por exemplo, agora recente, né, a alteração da pena da concussão. Olha, grande João Paulo, não sei se ele já participou por aqui também. Se ainda não, olha, vale o convite. É um baita de um professor. Salvo É uma engano, é honra para colega do nós. Renato Borelli, também, eu acho que salvo Já, engano, é juiz federal também. João Borelli Paulo, já estava na minha lista. João Paulo também acabou de entrar. sensacional. Mas, enfim, você tem algumas hipóteses em que, de fato, você precisa de alteração na legislação. Dei aqui o exemplo da concussão, a pena da concussão, que, de fato, havia ali um desequilíbrio. Mas você também tem algumas produções ali, uma demanda, às vezes, aliás, uma demanda não, um número de leis ofertadas que chega a surpreender, que você fica, ué, por que isso está acontecendo? Até um exemplo bom é a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que até há pouco nós conversamos a respeito disso, e é assustador. Você pega a Lei Maria da Penha, de 2018 a 2020, ela foi alterada 9 vezes. Então, assim, a partir do momento que você tem uma lei alterada 9 vezes, 9 leis alterando, né, a Lei 11.340, não é difícil concluir que alguma coisa está errada, alguma coisa não está batendo. Né? Não justifica tantas alterações. Eu dei uma olhada por curiosidade no site da Câmara, hoje, só ali na Câmara, tramitando, para alterar a Lei Maria da Penha, nós temos 706 projetos de lei em andamento para alterar a Lei Maria da Penha. Então, se Caraca. você considerar, tira, sei lá, 10% ali, que não chega, claro, a isso tudo, mas se você chega a tirar ali 10%, considerando como aprovados, você vai ter ali 70 alterações, 70 leis alterando. Então, é uma loucura, é uma loucura. Né? Ainda que você considere 1%, são mais 7 alterações. Né? Então, é surreal, é surreal. Se usa, né, acaba se legislando, muitas vezes em excessos não justificados. Tá, mas a gente também. Essa questão dos projetos de lei me parece que passa um pouco por propaganda política. Quer dizer, eu vou lá e apresento o projeto de lei, qualquer um que seja, por mais absurdo, para eu vender lá para o meu eleitorado. Ó, eu fui lá e tentei criminalizar tal coisa, tentei descriminalizar tal coisa. Não tem muito da utilização de projeto de lei para prestar conta para o eleitorado, para manter o apoio de certos grupos do eleitorado? Não tem muito disso também? Sem dúvida. Em relação ao eleitorado em geral, eu te dou um exemplo. Toda vez que acontece, voltando aqui, crime de grande repercussão, sempre que a gente tem um crime de grande repercussão que ainda de repente não está no rol dos hediondos, sempre vem a sugestão de ou adiciona no rol dos hediondos, ou então vem aquela campanha, né, você vê nas redes sociais, olha, tem que tornar o crime X inafiançável, né? E como se, né, a inafiançabilidade fosse impedir a concessão de liberdade provisória. Vai conceder liberdade provisória da mesma forma. A diferença é que não vai conceder mediante fiança, mas a liberdade provisória em si, ela vai ser concedida, né, se ausentes os requisitos da prisão preventiva. Então, o legislador, muitas vezes, ele vem com essa resposta pronta. Aconteceu um crime X. Pega aquele exemplo do 2000 e pouquinho, lembro agora. Aquele caso, salvo engano, qual era o nome daquela criança que foi arrastada num latrocínio? Lembra desse caso? Que houve um assalto, a criança ficou presa pelo cinto, tudo. Lembro, não lembro o nome, mas lembro. Pois alteraram a lei dos crimes hediondos, né? Pega ali o exemplo do menino Bernardo, houve alteração no ECA. E, enfim, você tem uma resposta. Pega na época da Copa, em 2014, foi incluído, não que esteja errado, concordo completamente pela adição, mas os caras me adicionaram o favorecimento à prostituição de vulnerável no rol dos hediondos como resposta para resolver o problema da prostituição durante a Copa, sendo que não que esteja errado incluir no rol, mas não resolve o problema, né? Tipo, pena mais alta, seja o que for, não resolve, por si só não resolve o problema. Então, mas ele vai usar isso aí na campanha. Né? Chega na próxima, olha, sabe aquela lei X? Olha, eu fui o autor, fui eu que ofereci aquele projeto. E ainda que o projeto não seja aceito, não seja aprovado no final das contas, ele ainda vai usar isso aí. Até um outro exemplo, desculpa, já vou até parar. O exemplo lá a alteração da lei antiterrorismo, que também comentamos um pouquinho antes. Tem alguns projetos para alterar a lei antiterrorismo. Isso é agora, né? Essa da lei antiterrorismo na verdade, atual. O projeto não é de agora, mas a coisa tomou repercussão agora por conta de uma comunicação da ONU que houve, enfim, e confirmado até pelo Itamaraty. E existe um projeto, um desses projetos é o projeto para adicionar
a lei antiterrorismo, os movimentos antifascistas, né? Se você pegar e pensar, poxa, um negócio desse vai ser aprovado? Nunca, nunca. Então, assim, não vai tramitar, não vai passar. No final das contas, vai acabar travando no meio do caminho. Né? Porque o autor do projeto, embora ele defenda ali uma determinada ideologia, mas ele não aprova nada sozinho. Então, vai acabar ali, no final das contas, barrando, não vai passar, mas ele vai vender isso, né? Ele vai vender. Isso aí para falar, olha, eu fui o autor daquele projeto. Não passou, mas não passou por culpa do pessoal que é vagabundo, que não sei o quê. Mas eu ofereci. Grande Bruno, um abraço para o amigo Bruno que está nos acompanhando aí. Tá te agradecendo aí. A gente tem também, a gente estava falando disso, do exemplo da questão que queriam proibir a utilização da expressão Bíblia, né? Teve você comentou sobre isso, né? Fica interessante falar disso. Sim. A partir de 2018, eu passei a escrever textos semanais para o consultor jurídico. Acabei parando por falta de tempo, no final das contas, mas era uma publicação semanal que eu fazia até junto com um amigo, Paulo, e eu falava de projetos de lei em andamento e dava muito destaque para esses projetos teratológicos, essas coisas assim que chamam a atenção. E é engraçado porque na atual legislatura, é engraçado na verdade, mas é trágico, né? Isso que eu vou contar aqui agora, essa história da Bíblia aqui. O primeiro projeto de lei oferecido na atual legislatura foi de um deputado federal da Bahia, salvo engano, Sargento Pastor Isidório, não me recordo agora. Isso. E o primeiro projeto de lei, aliás, o primeiro e o segundo projeto de lei, ele ofereceu os 2 primeiros projetos de lei da atual legislatura, foi para proibir o uso da palavra Bíblia por qualquer publicação que não tivesse natureza religiosa. Inclusive o Paulo está aí, escreveu junto comigo esse texto semanal. E a proibição inclusive até, Paulo, se quiser mandar alguns exemplos aí, se tiver com a memória melhor, a gente ficava surpreso com os projetos, né? Esse de proibir o uso da palavra Bíblia por publicação que não fosse religiosa. Então, a revista X ou Y, o jornal X ou Y, não poderia usar mais a palavra Bíblia, porque não tem, né? Não é de natureza religiosa. Quando ele oferece um projeto desse, eu tenho certeza que ele sabe que não vai passar um troço desse. Mas para o eleitorado dele, né, ele vai poder pegar e falar, olha, eu ofereci o projeto, então usar a palavra Bíblia aí é em vão, mas eu tentei acabar com isso. Não passou, mas não foi culpa minha. Então... É complicado. Eu vou te propor uma dinâmica, ver se fica interessante. A gente vai falando dessa questão toda mais ampla e vai jogando uns exemplos dos crimes que quase ninguém conhece, para ir já dando exemplo para o pessoal que tá focado no tema. Um deles é a apropriação de coisa achada. Tipo, achado não é roubado, né? Isso. Lá do artigo 169, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal, apropriação de coisa achada. E é interessante, até quando eu chego a esse ponto nesse ponto do Código Penal, após tratados de delito, eu acho interessante porque a surpresa no rosto dos alunos assim, é evidente. Né? Como assim, né? Apropriação de coisa achada, é crime desde quando isso, né? E é uma coisa, é normal, a pessoa quando ela encontra uma coisa ali perdida pela rua, né? O que vem pela cabeça dela? Primeira coisa que ela vai pensar, poxa, eu vou colocar na rede social, vou passar uma semana lá colocando no Facebook, no Instagram, se não aparecer o dono, a coisa é minha. Né? E a pessoa acaba por praticar um delito, acaba por praticar a apropriação de coisa achada. Então, isso, entre os alunos de direito, você, naquele primeiro momento que você comenta a respeito desse crime, o choque é geral, né? E imagina em relação à população em geral. Então, são crimes assim que você consegue imaginar com facilidade a questão do erro de prostituição, o erro de proibição. Eu ia falar prostituição por conta do lenocínio, que eu lembrei agora. O lenocínio, eu ia falar da prostituição agora por conta do lenocínio. Erro de proibição, do artigo 21 do Código Penal. Outro crime, agora sim, falar da história da prostituição, lá no lenocínio, aqueles crimes contra a dignidade sexual, que lá você tem favorecimento à prostituição e outras condutas, tem um crime muito interessante. Agora me foge o dispositivo, o número exato do artigo, mas é em relação àquela pessoa que ela age como intermediária para que 2 pessoas capazes elas venham a satisfazer ali a lascívia uma da outra. Então, eu, né, adulto, chegar ali, tem um amigo meu adulto, tem ali um amigo ou amiga adulta, né? Eu quero satisfazer minha lascívia junto com a pessoa X. Esse meio de campo, né, esse trabalho aqui para pegar e fazer com que os 2 eles fiquem juntos, né, para eles não acontece nada, para mim é crime. Então, assim, você fala, poxa, mas é crime até hoje um negócio desse? É crime até hoje, né?
Então, você vai ter lá no Lenocínio essa figura. Outra coisa também que é crime que muita gente faz, né? Você recebe lá videozinho na internet e tal. Fazer uso de pornografia é crime também, né? Então, a gente teve alteração recente lá nos crimes contra a dignidade sexual, voltando até aos crimes contra a dignidade sexual. Nós tivemos alterações agora importantes, além da conduta de repente, repassar nude, né? Muita gente pensa que não é crime, mas é crime sim você repassar nude, você não pode fazer isso, né? Então, você tem ali o registro não autorizado, então aquela situação de repente pegar e filmar ali, aliás, até por conta de um caso no litoral paulista, né? Que um casal havia alugado um quarto para passar férias e o cara tinha colocado uma câmera escondida por trás, né, do espelho para filmar a intimidade do casal. Então você tem ali o registro não autorizado. Aliás, falando até especificamente dos crimes contra a dignidade sexual, eu penso que se for fazer ali um levantamento junto com a população em geral, eu acho que muitos daqueles crimes ali, tirando o estupro, tirando o favorecimento à prostituição, tirando ali uma conduta ou outra, eu penso que a maioria da população desconheça ali muitos daqueles delitos, né? Então, até o registro não autorizado mesmo, enfim, penso que a maioria da população, se chegar a perguntar, vai falar, não tinha a menor ideia que isso aí era típico, né? Que isso era crime. Mas continua sendo crime, porque na visão do legislador tem que continuar sendo crime. Assim, por que algumas... A gente vai falar, ao longo aí do nosso bate-papo, a gente vai falar de vários crimes que ou a pessoa, a maioria da população, não sabe que é crime, ou passa até pelo ridículo. Por que não tem uma adequação dessa legislação? A gente tem os grupos no Congresso que defendem que seja mantido como crime, ninguém dá atenção para isso. Eu sempre tive essa curiosidade. Quer dizer, você falou, por exemplo, venda não autorizada de motosserra, né? Você falou alguma coisa assim. Tem lá da Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9605/98. Então, naturalmente, o parlamentar, ele quer vender o peixe dele, né? Ele quer vender o peixe dele para o eleitorado dele. Então, você tem, muitas vezes, condutas ali típicas pela legislação, no Código Penal, na legislação penal especial. Você tem condutas que eu tenho certeza, de repente, chegar ali no parlamentar e perguntar, poxa, você realmente acha que isso aqui tem que continuar sendo crime? Eu acho que ele, em off, ele falando com ele, talvez ele diga, não. Mas se eu falar um negócio desse, né, no sentido oposto, né, o meu eleitorado vai acabar comigo. Você pega, por exemplo, deputados, senadores que pertencem a partidos mais conservadores, que integram partidos, eu falei país, acho, integram partidos mais conservadores. Você pega, por exemplo, o crime lá do artigo 229 do Código Penal, a caso de prostituição. E desafio alguém a chegar numa capital brasileira, né, não encontrar alguma, pelo menos uma, né? Tem em todo canto. Então você pega e fala, um negócio desse chega a ser punido hoje em dia? Penso que não, tirando aquele caso lá há muitos anos, daquela boate em São Paulo, teve aquele caso famoso, que na verdade envolveu até uma questão política, não foi só... Na casa de prostituição foi só a desculpa ali, né? Foi o gatilho da coisa, mas era muito maior. Então, você não vê ninguém sendo preso por conta de um negócio desse, né? Pela casa de prostituição. Daí você pega e fala, poxa, mas será que hoje, né, 2021, será que a população ainda tem interesse em manter típico uma conta dessa casa de prostituição? Será que uma casa de prostituição, sei lá, instalada aí no centro da sua cidade, uma região, né, ali afastada ali, de repente, de uma região mais residencial, será que chegar na população e falar, poxa, vocês têm alguma coisa contra aquela casa de prostituição continuar funcionando? Eu imagino que muitos vão falar, cara, eu não tô nem aí, né? Não interfere em nada com a minha vida, não, né? Não tem qualquer problema. Agora, se você chegar num parlamentar de um partido mais conservador, que tem um eleitorado mais conservador, se o cara chega com uma proposta dessa, vão acabar com a casa de prostituição, ele vai ser engolido, né? Então, naturalmente acaba, né, que muitas dessas condutas elas permanecem típicas por conta de posicionamentos sustentados pelo partido, né, em resposta, claro, ao eleitorado, né, para agradar o eleitorado, e permanece. Quer ver? Eu vou te dar até um exemplo ali nos crimes contra a família, crimes contra o casamento, especificamente. Uhum. Você pega a bigamia mesmo, lá no artigo 235. Existe a razão hoje para permanecer típica a bigamia? Você fala, poxa, mas tem a questão do registro público, o cara vai ter duplicidade de registro público. Ok, mas tem crime específico para isso, né?
Vai, pune o cara pela falsidade ideológica lá do artigo 299, pune ele por qualquer coisa. Agora, sim, a bigamia em si tem por que existir? Porque você tem como objeto jurídico ali da bigamia o quê? O casamento, né? A figura do casamento, a proteção do casamento. Para que hoje ainda existe, né, aos olhos da população, ainda existe esse interesse em punir. Inclusive, até se fizer um comparativo, a pena da bigamia, né, embora o quantum de pena seja igual, mas é crime punido com reclusão, enquanto você tem lá o infanticídio punido com detenção. Então você tem na bigamia um crime punido com maior rigor do que o infanticídio. Aí eu te pergunto, será que se chegar na população e falar um negócio desse, será que o pessoal fala, poxa, tá equilibrado? Eu acredito, sinceramente, que não. Acho que qualquer pessoa fala, não, infanticídio é uma coisa muito mais grave, né? Mas você vai ter lá um crime punido com detenção e outro punido com reclusão. Então, eu penso que muito seja por conta disso, seja por conta de agradar o eleitorado, por posicionamento do próprio partido que tem ali, né, defende suas ideologias, enfim. Eu pesquisando para a live, dano culposo de plantas de ornamentação, que é o artigo 49 da Lei 9.605 de 98. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouro público ou em propriedade privada alheia. Quer dizer, eu estou passeando lá no parque com a minha esposa ou com a minha filha ou com qualquer... Aí eu tiro lá uma flor para entregar para ela, eu estou cometendo um crime, né? Por imprudência acabou ali, né? Ausente o dolo ali. Ou de repente até de forma dolosa, ali, mas você tenta de repente um erro de proibição, né? Você vai lá no artigo 21 do CP e você fala, não, mas eu não tinha como na situação aqui eu fazer avaliação, não tinha a menor ideia da ilicitude aqui dessa conduta. Então, são condutas típicas. Eu acho que a partir do momento que você tem uma conduta que ela merece integrar um rol de crimes que a população não conhece, eu acho que já é questionável por que esse crime existe. Porque é diferente. Você pega, por exemplo, chegar alguém da população, alguém que nunca leu um código penal na vida, que nunca leu legislação penal, nunca pegou um vade-mecum na vida. Você chega e pergunta, por exemplo, amigo, você acha que é crime uma pessoa chegar na outra e criar uma fraude ali, né, por meio fraudulento, conseguir obter dinheiro dela? A pessoa pode não saber qual é o crime, pode não saber que é um estelionato. Mas todo mundo vai falar, não, claro que isso é crime. Ninguém tem dúvida. O cara não vai chegar ali na delegacia na hora, vai chegar em juízo, vai falar, ó, excelência, eu não tinha a menor ideia que criar uma situação de fraude aqui para pegar o dinheiro de uma pessoa, eu não tinha a menor ideia que aqui no Brasil isso era punido, né? Que aqui no nosso país isso aqui era punido, né? Que era ilícita essa conduta. Então, ninguém vai sustentar um negócio desse, né? Agora, tem outras condutas típicas que você, né? O teu queixo cai. Até o exemplo, até foi falado agora da lei dos crimes ambientais, até aquele primeiro exemplo que a gente deu lá da comercialização irregular de motosserra, eu imagino a surpresa do cara quando ele descobre que o que ele está fazendo é crime, né? Então, será que não podia resolver? Você pega, por exemplo, esse comércio irregular de motosserra. Não dá para resolver, de repente, na esfera administrativa? Aplica uma multa pesada para o cara, né? Eu tenho certeza, se um tomar uma multa pesada ali, a notícia vai correr bem rápido ali pela região e ninguém mais faz. Então, e você acaba tendo ali, em contrapartida a essa criminalização excessiva, você acaba presenciando o quê? O surgimento de medidas para não aplicar a pena privativa de liberdade em resposta. Então é interessante, porque o legislador ele criminaliza, e quando ele vê que ele está criminalizando em excesso, ele está tipificando em excesso condutas, ele vai e começa a criar institutos, né, para não imposição daquela pena. Aí você vai ter composição civil dos danos, lá no artigo 74 da Lei 9.099, de 95. Vai ter a transação penal do artigo 76, vai ter a suspensão condicional do processo, lá do artigo 89, também da 9.099. Vai ter o acordo não persecução penal, novidade agora do pacote anticrime, a 3964, lá no artigo 28 lá do CPP. Você vem com mais um instituto para quê? Para evitar que o cara ele venha, de fato, a ser punido, que ele venha, né, venha ser imposta a ele pena privativa de liberdade. Então é interessante, porque o legislador ele vai e infla de um lado, e do outro lado ele vem com medidas para tentar dar uma segurada na coisa, né? Porque senão você cria situações, né? Pega, por exemplo, ausentes as medidas de não aplicação de pena, né, como os exemplos que eu dei aqui agora, você vai criar situações absurdas, como de repente você tem ali um delito punido com pena de, sei lá, de 1 a 3 anos, 1 a 4 anos. Réu primário, o cara nunca se envolveu com nada na vida. Você vai ter ali imposição, de repente, um regime semiaberto. O cara trabalha, tem a vida dele normal, você não tem motivo para aquilo. De repente foi um deslize, o cara deu na vida, não tem por que impor uma medida privativa de liberdade. Aí você vem e vem com o Instituto da Suspensão Condicional do Processo.
né? É uma chance para aquele cara que não é criminoso, para ele pegar aí, né? Uma segunda chance para que ele possa seguir com a vida dele, né? Mas ele vai sentir o peso do que ele fez, né? Vai ter ali prestação de serviço à comunidade, vai ter alguma coisa, vai, né? Agora, ele vai sentir o peso, mas sem você pegar e, né, equiparar o cara de fato embora ele seja de fato sim criminoso, mas você não vai, né, chegar e equiparar o cara aí a um criminoso, como a gente fala, um estuprador, um homicida, enfim, ou algo tipo. Até porque, né, com o nosso sistema carcerário, com a nossa condição dos nossos cárceres, fica complicado, né? E a gente não está aqui fazendo defesa da bandidagem. Quem me conhece sabe disso, não é isso, né? Mas é complicado, né? Como é que você coloca uma pessoa dentro do sistema que a gente tem hoje? É muito complicado isso, né? Isso deve ser um paradigma muito difícil, né, de enfrentar, né? Você que é da área, qual que é a sua visão com relação a isso? A gente tem alguma chance de reverter esse quadro que a gente tem no sistema hoje carcerário, ou a gente vai ser refém disso para sempre? Então, é interessante porque são tantos aspectos que surgem a partir desse teu questionamento. O primeiro questionamento é uma coisa que também surpreende todo mundo quando a pessoa toma ciência disso. Acredite, cadeia como meio de punição é uma coisa nova na nossa sociedade. É recente, não é uma coisa antiga. Você fala, Léo, mas, poxa, tem ruína de cadeia lá de 2.000 anos atrás. Tem, é verdade. Mas naquela época, né, isso eu falo 300, 400 anos para trás, né? Dali para trás, cadeia era meio utilizado para reter aquela pessoa, para aquela pessoa não fugir, enquanto ela aguardava a pena dela de fato. Morte, trabalho forçado, enfim. Mas a cadeia em si, ela não era utilizada como sanção penal. A cadeia, a imposição de privação de liberdade, privação da liberdade, não era pena. Isso é uma coisa recente. Você pega 200, 300 anos para cá. É uma coisa recente. E o pessoal fica chocado e fala, poxa, mas como assim, cadeia não foi punição desde o começo dos tempos? Não, é uma coisa nova, é recente. É recente aqui, claro, você considerando a história do mundo, Sim. da sociedade. E aí você vem aqui no final do século XIX, começo do século XX, você vem aqui com ampliação, inclusive aqui no nosso país, você vem aqui até com o Código Penal ali do final do século XIX, você vem ali com o Código Penal que entrou em vigor na época, e aí você já vem ali com essa alteração da imposição da privação de liberdade como pena. Essa alteração, essa mudança de paradigma da aplicação da privação de liberdade como pena. E é muito interessante porque a ideia que se tinha no começo era de que, por meio da privação de liberdade, você ia pegar essa pessoa defeituosa, ia isolá-la ali, e ali você ia fazer meio que um tratamento nela, como se fosse uma pessoa enferma, uma pessoa doente, você ia fazer um tratamento nela para aquela pessoa ela se tornar uma pessoa boa, para ela saber viver em sociedade, enfim. E se você pegar notícias ali da década de 10, da década de 20, você vai encontrar muitos encontros você vai encontrar várias notícias sobre senhoras que se organizavam para levar para os presos toalha, bordar essas coisas, porque tinha essa ideia de, poxa, vamos colocar o pessoal ali privá-la da liberdade dela, vamos tratá-la bem, tanto que tinha, né, como eu falei agora, essa coisa de vamos levar a toalhinha bordada, não sei o quê. E, por outro lado, tinha essa ideia do estudo científico daquela pessoa, para tentar se descobrir por que aquela pessoa, né, foi levada ao crime, como corrigi-la. A ideia inicial da pena privativa de liberdade era essa. Só que, é claro, a coisa não funcionou, não funciona. Até porque, se for pensar, se for refletir de forma lógica, é uma coisa... É completamente imbecil a ideia por trás da privação de liberdade como forma de ressocializar o cara, porque qualquer ideia... Ok, você é uma pessoa que não sabe viver em sociedade. Eu vou te reintegrar à sociedade como? Privando você da sociedade. Então eu vou te afastar da sociedade para você aprender a viver em sociedade. Como é que alguém acha que um negócio desse vai funcionar? Não funciona. Então, na verdade, o que se cria com essa imposição da pena privativa de liberdade, isso aí eu falo com certa segurança, porque na época em que eu atuei como advogado da Defensoria Pública, eu tive muito contato, inclusive... teve um caso muito conhecido, não sei se chegou a ouvir na época, o caso Urso Branco, em Rondônia. Foi uma matança terrível. Morreram 27 pessoas. Pra você ter uma ideia, foram 27 mortos. E você conversa com os presos, eu tive contato com muito preso enquanto advogava.
pela defensoria é fácil, deve ter te contado, sei lá, uns 500 presos ao todo, no mínimo. E você vê que o que existe, na verdade, é uma separação, né, entre sociedade e essas pessoas. Então, elas não se veem como integrantes da sociedade, nós não a vemos como integrantes da sociedade, tanto que nós fazemos referência a eles, né, eles, os bandidos, e eles, da mesma forma, eles não nos veem como parte de algo que eles integram. Então, você tem uma divisão aqui e daí vem esse completo desrespeito, né, tanto de um lado quanto pelo outro. Né? Você vai ter o preso, né, o criminoso, vai ter aquela pessoa que não tem qualquer respeito pela vida humana, que não seja para aquela vida humana que integra aquele meio dele. Então você pega, vai numa comunidade, vai numa favela, alguma coisa, você pratica um crime aqui lá dentro, os caras acabam contigo. Porque para eles, aquele agrupamento tem valor. Agora, saiu daquele agrupamento, para ele não é gente. Né? Da mesma forma que para a sociedade, quando pega e vê o criminoso, pega e olha para um presídio, o cara pega e ele não tem essa visão de ser humano. Não é gente. Então pegar e falar, o que você acha de pegar ali, vamos ter lá um presídio com 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, vamos incendiar e matar todo mundo? Cara, eu tenho certeza, faz um negócio desse rede social, né? Vai todo mundo falar, opa, eu não apoio. É só você pegar a questão do Carandiru, do massacre do Carandiru, quanta gente apoia e apoiou, né? Sim, não tem? Então, é uma questão que é interessante essa separação entre nós e eles. E é um discurso que eu tenho, assim, quando eu trago em aula, eu tenho um certo receio quando eu trago esse discurso, porque logo vem aquela ideia, né? Professor que defende bandido, né? E daí veio essa quarentena e eu parei de cortar o cabelo e a barba cresceu. Daí agora eu virei o professor maconheiro, porque vem com uma ideia dessa, né? De, o preso lá, né? Você quer matar preso? Não pode. O cara com o cabelo comprido, é maconheiro, né? Mas não é, gente. É porque é um absurdo isso aí. Se você for pensar bem esse desrespeito à vida humana, né? A pessoa que pega e sustenta, vamos pegar e matar tudinho. Não difere em nada de repente, sei lá, alguém que sustenta, né, ideias nazistas. Fala, mas poxa, o nazismo foi diferente. Né? Você vê lá os campos de extermínio, você tem pessoas ali que não praticaram qualquer conduta típica, não fizeram qualquer mal à sociedade. Verdade, mas assim, a questão não é essa, o ponto X não é esse. O ponto X é o quê? É aquele momento em que a sociedade ela passa a ver um outro agrupamento de seres humanos, passa a ver aquelas pessoas como se não fossem seres humanos. Né? Como se não integrassem, não fosse da mesma espécie ali. Isso aí é um problema, isso a partir do momento que você tem uma sociedade que defende que, olha, um certo agrupamento não pertence à nossa espécie, pode matar, pode fazer o que quiser, você tem alguma coisa muito errada acontecendo. Né? Alguma coisa muito errada no meio do caminho. Então, eu sei, assim, quando fala, é difícil. Você fala, mas é porque você nunca foi vítima de crime. Cara, já fui vítima de extorsão, de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Inclusive agora, né, virou crime hediondo. E só sei o terror que eu passei, por conta de um carro que foram me roubar. Só sei o terror que eu passei. Passei 4 horas ali de refém e tal. Foi um horror. Você pergunta pra mim, Léo, e esse cara fizeram isso contigo? Né? Qual que é o sentimento que você tem? O sentimento que eu tenho de verdade é pegar o cara de cabeça para baixo, pendurar e começar a bater. Você está perguntando para a vítima. Para a vítima você não pergunta um negócio desse. Agora, pensando como aqui, de forma geral, aqui de você pensando na sociedade como um todo, você não pode sustentar uma ideia dessa. Até porque, veja bem, nós estamos falando, e isso aqui é outro ponto que muitas pessoas que sustentam, né, essa punição, às vezes até com morte, enfim, aquela coisa toda. E quem sustenta isso, eu até faço uma sugestão. Dê uma pesquisada na sua cidade, aí, nas varas criminais da sua cidade, dá uma pesquisada no índice de absolvição. Eu lembro quando, volto aqui até comentar a época que eu atuava pela Defensoria Pública, lógico, na maioria das vezes a pessoa realmente ela tinha praticado algum crime de fato. Mas muitas situações que chegavam ali na audiência, e como a Defensoria você não tem aquele contato desde o começo, chegava na audiência e o cara contava a história, né? Eu olhava para a cara do promotor, para a cara do juiz, a gente entre olhava assim e falava, como é que isso chegou até aqui? Né? Daí você ia ver o cara estava em prisão preventiva há 6 meses na cadeia. Daí a gente se olhava e falava, você quer ver? Eu te dou até um exemplo. Teve um caso em que eu atuei, em que o rapaz ele foi preso, né, prisão preventiva decretada por conta de tráfico de drogas. E aí foi denunciado por tráfico de drogas, aquela coisa toda. Chegou na audiência e o cara ficou, salvo engano, foi o quê? 1 ano e 1 mês em prisão preventiva, o que é um completo absurdo. 1 ano e pouco guardando julgamento, mas o cara ficou em prisão preventiva. Chegou na audiência,
E esse rapaz, ele tinha ali, eu acho que 19, 20 anos. Na época fazia faculdade, teve que, claro, né, teve que parar tudo. Chegou na audiência, o cara contou a seguinte história pra gente. Ele estava numa pracinha, fumando o cigarrinho dele de maconha. Ele tinha mais um cigarro de maconha no bolso dele. E ele mandou uma mensagem para a namorada, falando bem assim, né? Tipo, a mensagem não lembro com exatidão, mas era mais ou menos assim: oi, amor, vamos fazer uma coisa muito gostosa hoje à noite. Era claramente conotação sexual a mensagem. Daí o que acontece? A gente pegou e o cara contou a história, daí todo mundo se olhou assim e falou: cara, não é possível. Daí quando foi pegar o processo para dar uma olhada, o cara foi denunciado por tráfico de drogas e estava em prisão preventiva há mais de um ano por tráfico, porque segundo a conclusão do delegado de polícia, quando lá na conclusão do inquérito, segundo o promotor ao denunciar, essa mensagem, na verdade, significava que ele estava chamando a namorada para fumar maconha com ele. E a mensagem era claramente assim de conotação sexual. O cara ficou um ano na cadeia por conta disso, mais de um ano na cadeia. Então, a partir do momento que você vê que... Você fala, mas é uma situação extraordinária. Não, eu posso sentar e passar a noite contigo te contando histórias do tipo. Aí você começa a pensar, poxa, mas isso é uma coisa normal? Cara, é muito normal. Acontece bastante mesmo esse tipo de erro. E aí você vai e vem com uma ideia assim, que você tem essa possibilidade de erro, e nada impede, de repente, que amanhã eu ou você, né, que a coisa caia sobre a gente, né? Sim. E aí, como é que fica, né? Eu vou, sabe, vai me impor pena de morte? Vai fazer o quê? Vai me deixar em prisão preventiva um ano e pouco? Quem que me devolve a vida depois, né? Não devolve mais. Então, a Fernanda, ela até perguntou, né? Como recuperar as pessoas e ter certeza que não voltarão a cometer crimes. Fernanda, então, hoje, na verdade, a grande questão é essa, porque se adotou, como eu falei agora, no final do século XIX, para começo do século XX, que foi onde realmente a coisa se adotou de fato, a privação de liberdade como sanção, ela foi adotada como possível resposta. Hoje, a gente já sabe que a coisa não funciona, não tem jeito. E é a grande questão, né? Como a gente consegue punir essa pessoa a ponto de ela nunca mais voltar a delinquir, né? O que realmente funciona, né? E hoje não se tem, talvez nunca se tenha, talvez seja uma coisa utópica, nunca vai chegar a conclusão nenhuma. Não tem, talvez, uma resposta, né, de como se recuperar. Além de você não ter a resposta de como recuperar, você tem um clamor da sociedade para aumentar mais esse afastamento, né? Porque a sociedade, de maneira equivocada, ela entende que você privilegiar a pessoa que cometeu o crime é você estimular a impunidade. Então você tem uma ideia assim: o crime aumenta, eu tenho que bater mais. Quanto mais eu bato, mais o crime aumenta. Quanto mais eu bato... Quer dizer, a gente fica num círculo vicioso, e a população, de um modo geral, com certeza, algumas pessoas que ouvem a forma como você colocou a questão da pena, a questão de tratar essas pessoas, você colocou de uma forma assim: eles não nos enxergam e a gente não os enxerga. Eu achei perfeita essa sua leitura. E aí a população vê assim: não tem que enxergar mesmo, porque é o cara que não... Eu trabalho para conseguir, o cara vem e tira a vida. Quer dizer, a gente tem uma sociedade com um desgaste que me parece difícil que isso seja corrigido. Eu sou um pouco pessimista com relação a isso. Como é que a gente reverte isso? Como é que a gente vira essa chave ao contrário? É muito complexo, né? Ao mesmo tempo que você não pode afrouxar o modelo de cumprimento de pena hoje, porque, de certa forma, estimularia a impunidade, também essa coisa só de apertar, não resolveu até hoje, né? A gente não consegue, que é até a questão da Fernanda. Quer dizer, você não recupera, né? Você joga num balaio onde não tem recuperação nenhuma. A gente fica nesse círculo, não pode aliviar, mas não resolve. Então, me parece, não sei se você entende da mesma forma, que é muito longe a solução disso, né? Não e assim, hoje, o modelo que se tem, né, e que a população ela clama por isso, é essa criminalização sempre de tudo. E eu sempre trago um exemplo para quem me traz esse argumento: mas tem mais criminalizar, né? Até brinquei agora essa história, né? Pô, virou maconheiro agora, pô, tá com a história de pegar e não punir bandido, né? Quer descriminalizar tudo. E eu dou sempre um exemplo, quando me trazem uma situação como essa, a questão da maconha. Até falar que da maconha é maconha. Agora que eu pego a fome de maconheiro de vez, quando eu conto isso aqui, daí pronto, o pessoal fecha com o chapéu de olho e fala: é maconheiro mesmo. A história, a criminalização da maconha e das drogas como um todo, ela demonstra bem o quanto criminalizar uma conduta é um negócio perigoso.
Porque o que acontece com essa questão do tráfico hoje? Por que hoje a gente tem essa construção atual em relação ao tráfico, inclusive com alguns países que impõem até pena de morte, né? Consideram grave o delito a ponto de impor pena de morte. Aqui a gente tem um tráfico, um crime equiparado a hediondo. E como é que surgiu essa história do tráfico? E aí isso aí demonstra muito bem o quanto é perigosa a criminalização sem critério. Até começo do século passado, maconha, cocaína e outras drogas, elas já existiam, claro, mas a maconha, por exemplo, a cannabis mesmo, ela, em alguns países, existe até um fomento à plantação, porque diz que ela pode ser usada para fins ali de produção de cestos, enfim, e o próprio uso da substância, né, se usava para fins medicinais, aquela coisa toda. A cocaína mesmo, dizem que Freud passou a vida inteira, né, dissolvendo cocaína em água e tomando, né, provavelmente, se não tivesse drogado a vida inteira, não teria conseguido construir as obras que construiu. Mas, não que eu esteja aqui, claro, fomentando droga, não é isso. Mas existia esse consumo. E aí, naturalmente, como toda substância que tem efeito entorpecente, que tem, né, um efeito que acabe alterando ali a forma de agir da pessoa, que tem essa influência da pessoa, como o álcool, como, enfim, outras substâncias, começou a ter abuso da substância. Então, você vê ali nos anos 20, por exemplo, anos 10, anos 20 aqui no Brasil, você vê notícias de pessoas que não souberam usar a cocaína de forma correta, usaram em excesso, acabaram tendo uma overdose. Você tinha registro disso. Assim como você tem com álcool hoje. E na época se tratava, a cocaína era tratada como um problema de saúde pública, como é o álcool hoje. Então, o que começou a acontecer? Algumas pessoas começaram a exagerar, começaram a ficar viciadas, e aí você chegou à conclusão, poxa, a gente tem um problema de saúde pública aqui. Né? A população, por conta do vício em uma substância ou outra, está morrendo, está tendo problema de saúde, está, né? Tá ali destruindo família, enfim. A gente tem um problema grave de saúde pública aqui, como se tem o álcool até hoje. Né? Você tem um problema grave de saúde pública. E até então a droga era isso, maconha, cocaína, né? Você pega, por exemplo, a metanfetamina mesmo, durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados, tanto do eixo quanto os aliados, passaram a guerra inteira à base de metanfetamina. Os caras brigavam, lutavam por 48 horas, ininterruptamente. Então, a droga, até o Pervitin, é o nome da metanfetamina que era vendida na Alemanha. E era vendida em farmácia, era uma coisa normal, você comprava em farmácia, tal do Pervitin lá, a metanfetamina. Mas daí o que aconteceu? Lá no começo do século passado, nos Estados Unidos, a gente teve a questão da lei seca. Né? Houve a questão da lei seca, enfim, aquela proibição do álcool. E acabou que a lei seca, daí foi criada uma divisão no FBI para cuidar do problema da lei seca, para né, investigar de perto ali, para coibir, né, o álcool na época da lei seca. E o cara que foi nomeado para chefiar essa divisão do FBI era um cara chamado Anslinger. E qual que é a história do Anslinger? Ele assumiu ali a chefia do FBI, essa divisão do FBI que tratava ali especificamente da lei seca. Vem ali na década de 20, a lei seca vai embora, né? Houve ali a emenda à Constituição e foi derrubada ali a lei seca. Até o Lenza, ele pode falar melhor a respeito do assunto. E foi derrubado, deixou de existir a lei seca. E o Anslinger ficou com um grande problema, porque é aquela coisa, você não tem um super-herói se não tiver um inimigo. E o Anslinger se viu na seguinte situação, ele chefiava uma divisão do FBI voltada ao combate do álcool na época da lei seca, só que caiu a lei seca, e o Anslinger ficou naquela. E agora? Estou desempregado. E aí o Anslinger pegou e falou, pô, eu vou... Tanto que na época você falou, vamos fechar então a divisão do FBI que trata disso, porque não tem por que continuar existindo. Vamos fechar a divisão. Precisava de um novo inimigo. Né? Como todo super-herói precisava, né? O super-herói aqui precisava de um inimigo novo para combater. Senão, né? Se não tiver inimigo, o Superman vai se aposentar. Ele não tem mais o que fazer. Vai fazer o quê? Vai cortar grama. Ele precisava de um inimigo novo. Aí vem o quê? Vem a maconha. Vem cocaína, mas principalmente a maconha. E é engraçado porque, apesar de todos os estudos a respeito da maconha especificamente, que apontam completamente em sentido oposto, começou a se vender uma imagem louca a respeito da maconha. Maconha é a droga de entrada para outras drogas, né? Você começa com maconha, você fica viciado, quando você vê que a porta de entrada, né?
E porta de entrada, exatamente. E não tem nada a ver, são coisas totalmente desvinculadas. Então, começou a surgir a história que ela seria a porta de entrada para outras drogas. Foi, inclusive, produzido um vídeo na época. Você encontra esse vídeo no YouTube, eu não lembro agora o título. Mas foi produzido um vídeo para dizer o que acontecia quando você fumava maconha. Né? Quando você fazia uso da maconha. E eles botaram um ator e o cara ele tá com a maior cara de louco. E ele tenta estuprar a menina. Ele fica completamente biruta, ele fica surtado. E aí o que acontece? O Wesley Gay pegou e elegeu um novo inimigo dele, maconha. Maconha, e aí depois, né, com o Becoé, a cocaína entrou na história também. Aí o que acontece? Vão começar a combater a maconha. Só que a coisa inicialmente não foi vista com maus olhos. Os caras falaram, pô, mas por quê, né? Pra que a gente vai, né, passar a tratar disso sendo que é um problema de saúde pública? Vem lá nos anos 70 e você tem ali movimentos contra o governo Nixon, né? Movimentos ali, você tem ali o movimento hippie, aqueles outros tantos movimentos, que certamente eram movimentos que faziam uso de droga. E daí o Nixon pegou e falou, cara, eu preciso dar um fim nisso aí. Eu tenho inimigos aqui declarados, eu preciso dar um fim a esse pessoal. Qual foi a ideia dele? A tal da guerra às drogas. Foi aí que o problema começou a piorar. Vamos declarar guerra às drogas. É o grande problema da humanidade, é o quê? Droga. Na verdade, o grande problema dele é o quê? Eram os movimentos opositores ao governo dele. Vamos combater a droga. E a coisa, na época que a gente viu o governo aqui, ali década de 60, 70, em razão do governo que a gente tinha no Brasil, acabou seguindo essa tendência americana. Tanto que você pega notícias ali dos anos 70, que foi inclusive em 76, quando houve a alteração do Código Penal para fazer a adição ali do tráfico, você vai ter ali notícia da época, e nesse sentido, trazendo a maconha e outras, mas a maconha especificamente, como se fosse assim, coisa do capeta mesmo. O que acontece? Os caras me proíbem a maconha. Né? Passa a tratar como se fosse algo aqui, como o Richard Nixon falou, algo digno aqui de uma guerra. Né? Estamos em guerra com os traficantes. A coisa que não era criminalizar, não como se tem hoje, a coisa parte para um outro rumo. Passa a ser, as pessoas continuaram usando droga, só que aquilo que antes era controlável, um problema de saúde pública, passa para a mão de onde? De organizações criminosas. Droga é um negócio extremamente lucrativo. Em razão dessas organizações, elas passaram... Exatamente, ó, Patrícia falou aí. É de 36 o vídeo. Cara, assistam, tá no YouTube esse vídeo. É sensacional. Dá vontade de dar risada, cara. E você pega e você tem ali as organizações criminosas, elas passam a ter lucro com droga. Naturalmente, a organização criminosa precisa de armamento. Passa ali a ter o quê? Um maior tráfico de armas. E o problema não parou de crescer. Aí o que acontece? Só para fechar aqui, para concluir a minha linha de raciocínio. Por que conta a história toda? Hoje se construiu, hoje se formou esse monstro. Hoje você tem o quê? Hoje você tem essas organizações criminosas, como o PCC, por exemplo, que a última vez que eu ouvi falar, que eu vi notícia a respeito, o PCC já estaria em 16 países. Ou seja, criou um verdadeiro monstro, né? Por conta lá do Wesley, que não queria ficar sem emprego, você criou essa situação absurda. E aí você pega e pergunta, hoje, dá para descriminalizar? Hoje não dá mais. Hoje, se você a situação que se criou hoje, em relação à droga, em relação ao tráfico, hoje dá para você pegar e chegar ali como um interruptor, pegar e desligar. Não dá. Porque se criou um problema horroroso. Então você vê, hoje, o maior problema que a gente tem no planeta, né, e que acaba sendo a origem de praticamente tudo que é crime que a gente tem, é por quê? Porque um cara lá na década de 20, década de 30, ele não queria ficar desempregado. Então aquilo que era um problema de saúde pública, acabou virando esse monstro. E não funciona tanto, o exemplo, a lei seca, né, acabou que deixou de existir. Se na época tivessem colocado o álcool na história, em vez de maconha, deixa a maconha de lado, o álcool vai virar o novo inimigo lá do Wesley. Esquece a lei seca. Faz de conta que a partir do Wesley ali se criou a situação. A maconha deixou de ser crime, passou a ser, então, o álcool, a cerveja, o chopp, passou a ser o crime. Hoje a gente teria organização criminosa vendendo chopp. Então, assim, e é um problema de saúde pública. Você fala, poxa, mas é um negócio grave? É gravíssimo. Você tem família destruída por conta de álcool, você tem gente que vai ao endividamento extremo por conta do álcool. Agora eu te pergunto, é razão para pegar e botar o cara na cadeia? Não é o cara, você pega e bota o cara para tratamento. Bota esse cara para tratar. É problema de saúde pública, não é problema de segurança pública. Só que o que acontece? Você tem isso hoje, e daí por conta do uso do direito penal de forma equivocada, para o uso do direito penal para fins pessoais, que não ali buscando redução de criminalidade, mas buscando o direito penal, usando o direito penal para fins pessoais, fins diversos daqueles a que o direito penal se destina, você acabou criando um monstro. E é por isso que eu falo, o impacto, às vezes, quando você pega e tenta,
uma conduta X tem que ser criminalizada. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você não sabe o efeito a longo prazo daquilo lá. Então você pode perguntar, o que é pior? Criminalizar ou deixar do jeito que está? Muito pior criminalizar. Se for fazer a coisa sem análise, né, sem uma avaliação, é muito pior criminalizar. Olha o monstro que se criou. Se pudesse voltar lá nos anos 20 e chegar no Wesley e falar, cara, vai dar muito ruim isso aí, cara. Não faz. Você vai acabar com o mundo por causa disso. A coisa não tinha ido para frente. Se soubesse como ia ficar no futuro, não teria acontecido. Certamente a maconha, a cocaína não seriam tratados como são tratados hoje, né? Verdade. Ah, legal. Realmente é professor mesmo, né? Você acabou de dar uma aula para nós. Cara, vamos falar. A gente tá chegando ao final. Não, foi uma aula realmente. Eu não tinha chegado nesse raciocínio complexo como você fez de uma maneira tão simplista. Só tenho a te agradecer. Vamos aproveitar esse finalzinho, a gente já está quase chegando ao final, para dar os exemplos dos crimes quase impossíveis, senão a gente vai ser processado por propaganda enganosa. Vamos falar dos crimes. Vamos dar uns exemplos dos crimes que quase ninguém conhece. Impossíveis não, né? Que quase ninguém conhece. Sim, na verdade a gente acabou soltando rolou um spoiler aqui, que na verdade a gente acabou soltando tudo durante o bate-papo. Mas tem, por exemplo, existe um crime específico em relação à discriminação da pessoa que é portadora do HIV. Isso aí eu penso que pouquíssimas pessoas conhecem, que existe um tipo penal específico para isso. Né? A própria apropriação de coisa achada que nós fizemos menção, ali na lei de crimes ambientais, você vai encontrar muitos exemplos. Um exemplo recente, que foi a alteração lá dos maus tratos em relação aos animais, que foi uma das maiores loucuras recentes do legislador, que ele pegou e ele adicionou a qualificadora quando uma punição mais gravosa quando o crime for praticado contra animais. Por conta daquele caso que aconteceu lá foi no Carrefour, que um segurança matou o cachorro e tal, do vira-lata. Se você for pensar uma coisa de forma inteligente, como é que você vai pensar uma alteração, uma qualificadora? Coloque ali animais domesticáveis. Os caras colocaram na qualificadora cães e gatos. Então, assim, a qualificadora só se aplica se for o crime praticado contra cão e gato. Então, ali a Lei 9605, ela é excelente para dar esse tipo de exemplo. A Lei de Contravenções Penais também, tudo bem que a Lei de Contravenções Penais, aos poucos as contravenções estão todas indo embora. Recentemente você teve a importunação, né, que saiu por conta lá da criminalização da conduta lá no artigo 216A do Código Penal. Você teve agora, recentemente, outra contravenção que também deixou de existir por conta do crime de perseguição, artigo 147A, novidade agora, recente. Esses dias foi adicionado ao Código Penal o crime de perseguição, o stalking. Inclusive, quem tiver curiosidade para saber mais a respeito do stalking, tem uma live que eu fiz pelo Gran, 1 hora e pouco, eu explico sobre o stalking, tem no YouTube de graça. E ali nos crimes contra a dignidade sexual, na lei de drogas tem uma situação muito interessante, que que lembra até essa conduta lá dos crimes contra a dignidade sexual, que é a situação do você estimular alguém ao uso de droga. Né? Então é uma coisa engraçada, porque, por exemplo, eu chegar em você agora, né, e fomentar, né, induzir você a pegar e te dar a ideia do uso de droga. Eu, maior de idade, você, maior de idade, apesar da gente não parecer ter mais de 18 anos, mas nós temos mais de 18. E olha a coisa louca, eu pegar e chegar aqui, vamos usar uma droga aqui, vamos fazer o uso compartilhado, lá do artigo 33, parágrafo 3º, 33, parágrafo 3º da Lei 11.343 de 2006. Então imagina que a gente está aqui junto, tal, estamos você, estamos alguns amigos aqui, vamos fumar maconha junto? Vamos fumar maconha junto, todo mundo fumar maconha junto, aquela coisa toda. É crime, para mim. Para os demais que vão fazer o uso ali, né, o porte de droga para consumo pessoal do artigo 28, que continua sendo crime, inclusive, mas o porte de droga para consumo pessoal. Mas eu vou responder pelo crime lá do artigo 33, parágrafo 3º. Por quê? Porque eu dei aqui a sugestão para que a gente fizesse uso compartilhado da droga. Eu ofereci para esse uso eventual, né, para pessoas ali da minha convivência, essa droga para uso compartilhado. Ali nos crimes contra a dignidade sexual, ali nos crimes de lenocínio, para mim uma das situações mais absurdas é essa realmente da figura do intermediário entre duas pessoas, né? Uma pessoa que quer satisfazer a lascívia em relação a outra, então chega lá amigo, cara, eu tenho uma vontade de ficar com a fulana, com o fulano.
tranquilo, eu vou fazer um meio de campo. Os dois vão fazer sexo, vão ser felizes e eu vou praticar um crime. Então, assim, são os crimes que você pega e fala, cara, mas como é que existe um negócio desse na nossa legislação até hoje? Como é que um troço desse não foi chipado da legislação? Aí volta para aquela nossa discussão inicial. Você chega lá num deputado de uma bancada mais conservadora, se ele dá uma ideia dessa, ele vai ser engolido vivo. Cara, não, aqui esse não pode. E aí você tem todas as outras condutas, né? Extraviar a correspondência, né? Se você pegar uma correspondência que não é sua, não é minha, rasgar e jogar fora, você está cometendo um crime, né? Extraviar a correspondência. Até porque a questão da violação do segredo. Tem ali a invasão do dispositivo informático, não que seja errado a conduta, né? Tem que de fato ser criminalizada ali, invasão, né? Até porque se protege ali o sigilo das informações contidas naquele dispositivo informático. Mas você teve recentemente pela Lei 14.155, houve um aumento ali rigorosíssimo na pena. A pena foi muito aumentada. Então, embora eu acredite que a população em geral até saiba que é crime, mas acho que a população não tem ideia o quanto a coisa está grave, né? O quanto aumentou essa pena. Então, é um susto. Então, e é interessante porque, até volta um ponto que a gente falou no comecinho, hoje, chega para quem não é do direito e pergunta, e aí, qual que é a tua ideia de impunidade no Brasil? Provavelmente o cara vai te falar, no Brasil ninguém vai para cadeia. Quando o cara, de fato, eu lembro isso quando eu advogava, já acontecia muito isso, quando o cara, de fato, ele praticava uma das condutas típicas, ele tomava um susto, porque quando ele via a repercussão do negócio, quando ele via que, de fato, foi oferecida a denúncia contra ele, né, que existia o risco real dele até, de repente, né, pegar alguma pena privativa de liberdade, o cara tomava um susto, ele falava, pô, mas de fato, eu posso ir para cadeia por causa disso? Você pode ir para cadeia por causa disso. Então, acaba que são dois aspectos, na verdade. Tanto conhecer a existência do crime, né, como é o caso da comercialização lá de motosserra. Eu lembrei até aqui de um outro exemplo específico lá na omissão de cautela lá do artigo 13, parágrafo único da Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento. Tem lá o crime da empresa de segurança que foi furtada, de repente extraviou uma das armas lá da empresa. Se em 24 horas não fizer a comunicação, vai caracterizar crime lá do artigo 13, parágrafo único, lá do Estatuto do Desarmamento. Então são condutas que, assim, a pessoa não tem a menor ideia, né? Pensa, soltar balão, né? Soltar balão é crime. Soltar balão, Lei 9605. Você quer ver, por exemplo, a pichação, que está lá também na Lei 9605/98, a Lei dos Crimes Ambientais. Será que não dá para resolver isso aí de uma forma melhor? O cara pegou e, destruiu aqui meu muro, pichou meu muro. Faz ele indenizar. Será que não seria suficiente? Né? Manda indenizar, dá um jeito de pagar. Agora, será que precisa usar o que a gente tem, a nossa arma mais poderosa para tudo? Porque a impressão que você tem hoje é o quê? Que, assim, se fosse fazer uma escala aqui, o direito penal seria a bomba atômica. Né? Então, assim, você vai usar a bomba atômica no último, na verdade, não vai usar nunca, mas se tiver que usar, usa no último dos casos. E aqui não, cara. Aqui a bomba atômica virou normal. Então, aconteceu alguma coisa, bomba atômica, vamos botar o direito penal. O direito civil resolve. Não, mas vamos porque a população quer o direito penal. Então, daí, a gente acaba criando esse vício, né, esse ciclo vicioso, e gera situações como eu dei o exemplo há pouco das drogas, que acabam se criando verdadeiros monstros, né? Conseguiram criminalizar até a questão da pendura, né? Tem um artigo no Código Penal que fala do dia do pendura, né? Eu até queria te perguntar isso. Pela minha anotação, não sei se está certa a minha anotação. Artigo 176 do Código Penal. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel, utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Isso. Então, exatamente. Está até ali junto com o estelionato e outras fraudes lá no artigo 176. É uma coisa curiosa, porque muita gente imagina lá o dia do pendura, aquele dia chegar lá e, né, comer à vontade, e tem muita gente, porque é um absurdo, né? Um acadêmico de direito imaginar que realmente essa conduta é atípica. E a pessoa vem parte para a ideia de que pode fazer isso aí, existe aqui uma excludente da ilicitude. Na verdade, não tem excludente da ilicitude nenhuma, né? O que pode eventualmente sustentar, né, é um erro de proibição, né, lá do artigo 21 do Código Penal. O cara fala, mas, né, aqui, dada a circunstância, eu não sabia que, de fato, que seria ilícita a conduta, afinal, as pessoas fazem desde sempre. Mas não caiu ainda, né? Não houve a descriminalização da conduta. Não houve aqui a tipicidade por conta de uma adequação social. Inclusive, todas as vezes até que se chega ao STJ algum questionamento sobre adequação social, sobre causa de atipicidade material, aconteceu, por exemplo, com a pirataria, né, a venda de CD, DVD pirata. Chegou em relação à casa de prostituição, toda vez que chega no STJ
uma questão sobre a tipicidade material por adequação social, pelo fato de a sociedade aceitar aquela conduta, o STJ fala não. Toda vez que bate, o STJ fala não, não existe isso. Não existe aqui a descriminalização aqui por meio dessa adequação social. Não, continua sendo típica a conduta. Então, seja a pirataria, seja, né, o pendura lá nos crimes relacionados, né, os crimes de natureza semelhante ao do estelionato, você tem ali o estelionato e outras fraudes, não vai haver a tipicidade porque, né, o sujeito, né, vai se tentar que desde sempre é assim que acontece. Pois é, mas o homicídio acontece desde que o mundo é mundo, né? Por isso foi descriminalizado, né? Então, não houve uma adequação. Tem uma pergunta do Carlos aqui, ó. Alterar o endereço de e-mail, adicionando ou retirando uma letra numa conversa corporativa, excluindo o integrante direto, que deveria receber o mesmo e-mail, é crime? Então, tem que ver. Ó, num primeiro momento, você tem uma possível falsidade material, uma falsificação de documento particular. Se você vai ter aqui, você tem um documento, faz a alteração, você vai ter ali a contrafação, a falsidade material lá do artigo 297, 298 do Código Penal, porque aqui no tese seria um crime, seria um documento particular. Vai caracterizar o crime do artigo 298 do Código Penal, desde que não seja para fins de prática de um crime mais grave, como um estelionato, né? Se for o caso do estelionato, por exemplo, aí você vai ter absorção por conta da súmula 17 do STJ. Se a falsificação se deu como um crime meio para a prática desse estelionato ou qualquer outro delito mais gravoso, aí afasta a falsidade e pune pelo crime mais gravoso. Agora, a princípio, caracterizaria aí uma falsidade material lá do artigo 298 do Código Penal. Ou seja, houve aí a falsificação de um documento particular. Só toma cuidado com esse exemplo. Teve uma situação há um tempo de um parlamentar, até o Jean Willis, até o outro deputado, não lembro agora quem foi. O Jean Willis, ele pegou e ele fez um discurso, ex-deputado, né, agora, Jean Willis, ele fez um discurso, e no discurso, era um discurso em que ele defendia uma determinada minoria. Um outro deputado pegou esse vídeo, fez um corte do vídeo e deixou o vídeo descontextualizado para ficar parecendo que o Jean Willis havia, na verdade, se posicionado contra essas minorias de forma preconceituosa. E publicou só essa parte descontextualizada. Jogou na rede social, o pessoal falou, gente, mas o que aconteceu o que com o Jean Willis? Sendo que ele defende essas minorias, agora ele enlouqueceu, né? Tá. E, na verdade, postou descontextualizado, de forma descontextualizada. Chegou a discussão até o Supremo e se chegou à conclusão que caracteriza crime contra a honra. Então, essa questão que o amigo trouxe aqui especificamente vai depender, na verdade, da finalidade buscada pela gente. Mas, a princípio, uma falsidade material, se não caracterizar uma conduta aí mais gravosa. Perfeito. Bom, chegamos ao final. Eu tinha outros que eu anotei também. Compartilhar sinal de internet com o vizinho. Exatamente, isso aí também. Esse até tinha que colocar lá naquele levantamento, né? Esse eu tenho certeza que quase ninguém conhece e, inclusive, tem uma súmula a respeito do assunto. Não se pode reconhecer o princípio da insignificância na conduta, né? A transmissão irregular de radiotransmissão, né, irregular, tem até uma súmula, agora não me recordo do STJ mesmo, em que se chegou à conclusão que não é hipótese de princípio da insignificância, não do STJ, em que se chega à conclusão que não se aplica o princípio da insignificância pelo fato, de repente, o sinal ter baixo alcance. Não se pode reconhecer o princípio da insignificância. Então, sim, é crime esse compartilhamento desse sinal. Até porque, quando você compartilha um sinal, você precisa de autorização específica de divisões governamentais. Né? Você não pode, exatamente, da Anatel. Então, você não pode chegar e fazer esse compartilhamento sem autorização, porque vai sim. Né? Na verdade, o delito ele fala em exploração, né, da transmissão desse sinal. Você fala, hoje eu vou virar provedor de internet aqui do condomínio. Não pode. Então, existe, inclusive, como eu falei, até súmula e o STJ, tenho quase certeza que o STJ chegou à conclusão que não se aplica nem princípio da significância no caso. O outro que eu tinha visto também é que, vou criar um perfil falso. Se eu criar um perfil falso em qualquer rede social, também é crime, né? Depende até do crime, depende até da finalidade. Mais uma vez, volta até aquela questão ali da conduta perguntada pelo amigo. Dependendo do objetivo da criação desse perfil, você pode ter a caracterização de N delitos possíveis. Você pode ter ali até, de repente, um crime contra a honra, de repente a pessoa criou aquele perfil especificamente para denegrir a imagem de uma pessoa, né? Criou um perfil fake ali do fulano
para denegrir a imagem dele, você vai ter ali até caracterizado um crime contra a honra. De repente, para fins aí de prática de crimes contra o patrimônio, você vai ter ali, até agora, na Lei 1455, houve alteração, agora virou qualificadora do furto e virou qualificadora do estelionato, né, a utilização desses meios. Então, vai sim caracterizar o delito de fato, e até porque hoje, eu não sei, eu espero que as pessoas cada vez tenham menos essa ideia, mas existia, né, até pouco tempo, essa ideia que a internet seria a terra de ninguém. E, na verdade, a internet é um mundo igualzinho nosso, e cada vez mais a coisa está se integrando, né? Então, pode ter certeza, essas condutas que você pega e vem a praticar no ambiente virtual, que você pega e fala, poxa, mas se não fosse no ambiente virtual, isso ia ser crime. Pode ter certeza que no ambiente virtual também vai ser. Então, assim, não difere, não são dois mundos diversos, né? Que não é a terra sem lei e o mundo externo. Então, você vai ter aí caracterizadas as condutas, né? Então, seja criar um perfil fake, seja, enfim, chegar numa rede social e ofender alguém achando que, não, tudo bem, na rede social pode ofender. Não, vai caracterizar ali também. Inclusive agora, com o pacote anticrime, inclusive virou uma nova majorante né? Inicialmente essa majorante até havia sido vetada pelo presidente da República, caiu o veto, né, pelo Congresso. O Congresso derrubou. E isso, exatamente, tem até uma nova majorante aplicável. Artigo 143, parágrafo 2º ou parágrafo 3º do Código Penal, você tem lá uma nova majorante quando o crime contra a honra for praticado no ambiente de rede social. Então, cada vez mais você vê aí o legislador apertando mais em relação a essas condutas virtuais, né? Não existe essa divisão mundo virtual, mundo real, não, é todo mundo, né? E naturalmente condutas típicas que no mundo, né, mundo físico aqui, caracterizam, que vão fazer com que fique tipificado algum crime, naturalmente no ambiente virtual você vai ter a mesma consequência. É que atrás da telinha todo mundo fica valente, né? Aí daí, na hora que chega ali o oficial de justiça com a citação na porta, o cara toma um susto, né? Fala, ué, mas o meu vizinho faz isso todo dia? Pois é, mas isso não te legitima a fazer a mesma coisa. E, de repente, você deu o azar de mexer com alguém que, né, não deixou a coisa para lá. Resolveu levar adiante. Legal. Léo, queria te agradecer. A gente já está aí com 1h12. Vamos finalizar até para te liberar, porque eu sei que você está cheio de coisa aí. Liberar quem ficou com a gente até agora. Queria agradecer a todos aí que nos acompanham toda semana. Semana que vem a gente vai falar de direito previdenciário com a doutora Liliana Delfino. E queria te passar aí para fazer as suas considerações finais, te agradecer. Queria te pedir licença, eu vou dedicar o programa de hoje, eu tenho procurado dedicar os programas. O programa de hoje eu vou dedicar para o João Gabriel. João Gabriel, meu neto, fez 3 anos na segunda-feira. Sei que certamente ele não está assistindo, ele nem vai entender, mas eu quero dedicar o programa para ele, porque vai ficar gravado, e aí um dia ele vai entender isso. Dizer que ele é uma bênção na nossa vida, na minha vida, na vida da Patrícia, na família toda. E é isso, é dedicar o programa a ele e que ele consiga tirar de todos esses programas lições de vida que a gente tem aqui a cada semana. Estudar, ser comprometido, respeitar as pessoas, respeitar o próximo, fazer as coisas com paixão, com amor. Então, esse é o recado para o João Gabriel. E aí eu passo a palavra para você, para as suas considerações finais agora, deixar o seu recado aí, fazer a sua propaganda, se você quiser. Sei que você não precisa disso, são 20 livros, mas é isso aí. Gente, muito obrigado, boa noite, se cuidem, fiquem com Deus. Passo a palavra para você e aí depois a gente finaliza. Obrigado. Show de bola. Primeiro, parabéns para o seu neto. E até um spoiler aqui bem rápido. Até me dá teu endereço, vou mandar para ele, vai ser um presente para ele, não é para você não, viu? É para ele. Legal. Vai sair um livro, agora eu acho que a previsão está mais ou menos para agosto. Não vou dar muita informação para não fazer um spoiler aqui. Até meu cachorro está aqui pulando, ele ficou louco quando eu comecei a falar do livro aqui. E vou dar um spoiler, vai ser um livro em agosto mais ou menos, que é um livro em que tem ex-ministro supremo, tem ex-procurador-geral da República, vários professores, várias pessoas de várias carreiras diversas, vão fazer um relato do que foi essa mudança no mundo agora em 2020. Então, um registro, né, da percepção das pessoas sobre a mudança no mundo agora em 2020. Então, você tem, como eu falei, ex-ministro supremo, tem médico, tem vários profissionais, cada um vai contar a sua experiência com 2020, e a ideia não é um livro para ter uma grande venda, tanto que a tiragem vai ser baixa, vai ser pequenininha,
Eu acho que vai acabar só servindo para dar para amigo mesmo o livro. E vai ser um registro histórico para pessoas daqui a 20 anos que queiram perguntar como é que foi viver em 2020, essa época de mudança, né? Essa pessoa vai poder ler esse livro. Então, o João certamente daqui a uns 15, 20 anos, se ele se interessar em fazer a leitura, entender o que foi 2020, ele vai ter um relato lá de pessoas, de vários profissionais contando o que foi 2020. E aí, só me dá teu endereço, assim que lançar eu te mando uma das cortesias, eu te mando uma cópia, uma das vias. E aí, quem de repente quiser acompanhar, como eu falei, vai ser uma tiragem baixa. Quem quiser acompanhar, acompanha pelo meu Instagram, né? Até o teu também, se puder, na época da divulgação, na época da publicação, se puder divulgar também para os seus seguidores. Aí, quem quiser saber como ter o livro, fica acompanhando que daqui até agosto, setembro, esse livro deve estar saindo. A gente divulga sim. Oi? A gente vai divulgar sim. Show de bola. E considerações finais, eu espero que realmente tenha sido um bom momento para as pessoas que acompanharam. E é um tema assim, eu começo a falar direito pé na língua, solto, não consigo parar de falar, e assim tem que falar, cala tua boca um pouquinho, porque você não para. E, enfim, eu espero que tenha sido um momento aí de bom aproveitamento, que as pessoas possam ter tido um bom momento nessa nossa conversa. E fico à disposição, quem quiser trocar uma ideia sobre o que foi falado aqui hoje, eu fico realmente à disposição. Me procura pelo Instagram, a gente conversa, enfim. E passa teu Instagram de novo. É Leonardo Castro Professor. Leonardo Castro Professor. Se entrar lá, você vai ver muito meme, você vai pensar, nossa, que cara retardado, o povo fica colocando meme, essa coisa. Não é, gente, porque realmente eu não sei lá, o mundo vai ter muito o que postar, eu vejo coisa engraçada, eu vou e coloco. Mas, enfim, de vez em quando eu coloco alguma coisa útil, como o lançamento de um livro, como esse que vai ser lançado em breve. Então, se quiser acompanhar por lá, até para trocar uma ideia comigo, fica à vontade, procura, manda o que você pensa do assunto. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder por conta da correria que eu vivo, mas vai ser um prazer trocar uma ideia com quem quiser a respeito do que foi conversado aqui hoje ou sobre qualquer outro assunto. Além da inteligência, do conhecimento jurídico e da modéstia, qual que é a sua outra qualidade? Porque falar que posta meme porque não tem o que postar, você tem livros que são best-sellers, cara, 20 livros publicados. Você é muito modesto. Que é isso. Ano passado eu consegui um feito que eu ainda não tinha conseguido. Eu fiquei com 4 livros ao mesmo tempo no top 100 da Amazon, sendo que um foi o primeiro durante algumas semanas. Então, foi um feito assim, né, que até então nunca tinha conseguido nada igual. Daí fiquei com 4 livros ao mesmo tempo no top 100. Até o Marcelo, acho que ele não está mais aqui, o Marcelo, que você vai fazer vai bater o papo com ele. O Marcelo até me contou um dia desse, eu não tinha nem ideia. A gente passou de mais de 10 mil vendas dos livros, eu não tinha a menor ideia disso. Então, enfim, gosto muito de escrever de fato e, né, daí quem quiser acompanhar o trabalho, quem quiser saber mais sobre até os meus livros publicados, entrou ali na Amazon, coloca ali meu nome, você vai encontrar livro, enfim, acompanha pelo meu Instagram, você vai ter também. E esse ano vai ter um monte de livro ainda pela frente, tem um projeto aí de uns 5, 6 livros ainda para sair esse ano. Vamos ver se eu bato uns 30 livros esse ano. Legal. Parabéns. Obrigado por ter aceito o convite. Boa noite para todos. Se cuidem, fiquem com Deus. Semana que vem tem mais. Tchau, gente. Obrigado, Leonardo. Obrigado, foi um prazer e uma honra. Obrigado, tchau, meu irmão. Valeu. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu.